Paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento da Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro dos Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do primeiro livro das Crônicas, do capítulo 16 ao capítulo 20. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobra-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. A celebração de Davi. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. Então ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto homens como as mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isso para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Penaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e com harpas. Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Glorificai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, e ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toques os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria do seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei-me presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, treme toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegre-se os céus, regozije-se a terra. Diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 78. A este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa pôs como porteiros. Deixou a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que está em Gibeão, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos. Isso segundo tudo que está escrito na lei do Senhor, que tinha prescrito a Israel. E com eles a Remã, Jedutum e os demais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, com trombetas e símbolos para os que haviam de tocar e com outros instrumentos de músicas de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. Capítulo 17. Davi deseja
construir um templo. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e diz a Davi, meu servo: Assim diz o Senhor: Tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que te fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a alguma dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu te tirei do curral, detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. Estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome com o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu povo Israel, e o plantei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade o delimitarão por dantes. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa, e há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas eu confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. A oração de Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e trataste-me como um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém tu conheces bem a teu servo. O Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para fazer notória todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo Israel, única gente na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com as coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante de teu povo, que resgataste do Egito, e confirmaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo acerca da sua casa, confirma para sempre, e faz-o como falaste. Confirme-se e engrandeça-se o teu nome para sempre, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificaste casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste esse bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti. Porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Capítulo 18. Diversas vitórias de Davi. E depois disto aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou. Tomou a Gate os lugares da sua jurisdição, da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Hadadezer, rei de Zobá, junto a Ramate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi aleijou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnição na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer, e os trouxeram a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Ramate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava, e para abençoar por haver pelejado contra Hadadezer, e por havê-lo ferido, porque Hadadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe também toda sorte de vasos de ouro, de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxeram de todas as demais nações, dos Edomitas, dos Moabitas, dos filhos de Amon, dos filisteus e dos Amalequitas. Também Abisai,
filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor guardava a Davi, por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salza, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Capítulo 19. Os mensageiros de Davi são insultados. Aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E chegaram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: pensas porventura que foi para honrar teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti para esquadrinhar, perturbar e espiar a terra? Por isso Hanum tomou os servos de Davi e raspou-os, cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens. Por isso enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixa-vos ficar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito odioso para com Davi, enviou Hanum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavalos da Mesopotâmia, da Síria, de Maca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, também o rei de Maca e a sua gente. Eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram nas suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo, pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e eles fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, seu irmão, e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que avisado, Davi ajuntou todo Israel, passou o Jordão, foi ter com ele e ordenou contra ele a batalha. Tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. E Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi, e os serviram. Os sírios nunca mais quiseram socorrer aos filhos de Amon. Capítulo 20. Diversas vitórias. Aconteceu que, no decurso de um ano, no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. Depois foi e cercou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e que havia nela pedras preciosas. E foi posta sobre a cabeça de Davi e levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela e os fez trabalhar com a serra, com a talhadeira de ferro e com machados. Assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Zatita, feriu a Sipai dos filhos de Rafa e ficaram abatidos. E tornou-se a haver guerra com os filisteus. Então Elanã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, o Geteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura e que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era da raça de Rafa. E injuriou a Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Esses nasceram a Rafa em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia.
aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento da palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que esteve nesse canal acompanhando a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.